Boa noite, amigos. Dentro de mais um minuto, vamos dar início à nossa live com o ex-deputado Aderson Lago. Boa noite, Abidon. Tudo bem? Tudo bem? Aderson, essa live aqui, hoje, faz parte de um programa que eu estou criando, mais ou menos o seguinte: segunda opinião. Nós vamos tratar aqui de diversos acontecimentos do Maranhão que não foram tratados usualmente ou que foram tratados por quem se tornou vitorioso. Aliás, a história é escrita por Sempre quem venceu, escrita pelos vitoriosos, né? pelos vitoriosos, né? Então, começamos hoje com esse assunto, que é um assunto muito ainda palpitante, que foi a questão da eleição de 1994. Parece que foi ontem que nós estávamos lá no Sítio Leal, batendo um papo com cafeteira, ouvindo as piadas de cafeteira, ouvindo ele fazer imitações de Roseana. Não é José Reinaldo. E aí, de repente, já se passaram 26 anos. E isso é uma espinha ainda na garganta dos maranhenses de bem, que poderiam hoje estar num outro estado, um estado totalmente diferente do que foi hoje se não tivesse acontecido aquilo que aconteceu lá em 94. E você, que foi o coordenador da campanha, é uma das pessoas mais abalizadas a nos esclarecer sobre isso. E a primeira coisa, cumprimentando aqui as pessoas que já estão nos acompanhando, queria que você explicasse para a gente como foi a montagem dessa campanha, como foi a montagem, aliás, a montagem da candidatura de cafeteira. Por que cafeteira? Por que não Jacques? Por que não Ricardo? Porque eu faço esse questionamento, Adesso, porque o PSB, que foi que entrou junto com o PPB naquela época, junto com Cafeteira naquela época, sofreu muito com essa falta de entendimento. E eu acho que a sua visão nesse momento poderia nos ajudar a compreender o que foi que efetivamente aconteceu naquele momento. Abidon, a eleição, a gente sabe, você sabe, eu sei, quem milita em política e acompanha política, sabe que ela sempre começa no ano anterior à própria eleição. E, efetivamente, em 93, ela começou. Começou exatamente com o quê? Já no começo do ano, o Jackson dava uma declaração convocando os partidos de esquerda, a se unirem para combater o sarnezismo. O Cafeteira foi mais longe. Ele propôs a união de toda a oposição. E nós, ao longo do tempo, ainda em 93, chegamos a elaborar um documento chamado União pelo Maranhão, que, eu devo até dizer, houve contribuição de quase todas as pessoas que faziam oposição na redação desse documento, inclusive o próprio Jackson, né? E foi assinado por praticamente todo mundo, com exceção do próprio Jackson, que, na ocasião, houve algum imprevisto, tinha viajado, qualquer coisa assim, e ele acabou não assinando o documento antes que a gente desse divulgação a ele. Mas esse documento foi assinado pela então prefeita Conceição Andrade, por Zé Carlos Saboia, por Jaime Santana, por Cafeteira, por Castelo, até por Ricardo Murat, que naquela época era oposição, pelo menos assim agia, né? Pois bem, o tempo foi passando, não houve esse entendimento, tentamos, eu até cheguei a fazer uma sugestão de uma chapa, na época, ainda em 93, uma chapa que eu achava que seria todo mundo abrindo mão de seus interesses pessoais e dando a sua cota de sacrifício. Eu sugeri uma chapa que seria Cafeteira para governador, Ricardo de vice, Castelo e Jackson como senadores. E essa conversa não foi muito adiante, né?
porque havia o interesse de Cafeteira em ser candidato a governador, havia o interesse de Jackson ser candidato a governador e também o de Ricardo Murat. Mas continuamos conversando, né? Continuamos conversando. O que acontece? Entramos em 94, que era o ano da eleição, e a conversa ela se aproximou mais de uma ligação nossa com outros partidos de oposição que não o PSB, o PCdoB, o PT. Esse dizia claramente que não coligava com ninguém. Esse ia correr só, em faixa própria. E chegamos a um estágio em que a chapa mais ou menos montada seria Cafeteira governador, Ricardo vice. A outra chapa seria Jackson e alguém de outro partido, talvez até do próprio PSB ou do PCdoB, que fazia parte do campo da esquerda, contra a candidatura da filha do senador Sarney, a Rosiana. Pois bem, havia um compromisso nosso com o Ricardo, nosso, eu digo, Cafeteira e seu grupo, onde o então deputado Manuel Ribeiro, que era presidente do partido do Ricardo, assinaria um documento de apoio a essa chapa e lançando, confirmando a candidatura de Ricardo a vice. Lamentavelmente, esse documento, nas vésperas de ser assinado, o Manuel fez uma reunião com Rosiana e com Jorginho e foi convencido, acho que, a não assinar esse documento. Quando Ricardo, Cafeteira, Jaime Santana e Burné chegaram de Brasília, no sábado, onde esse documento já devia estar assinado e seria divulgado para a imprensa, tiveram a surpresa de que não havia documento nenhum. E aí o Ricardo ficou lutando na justiça, porque eles tentaram tomar o partido, né? Mas o partido estava nas mãos de Manuel Ribeiro, ficaram tentando tomar o partido, e o tempo foi correndo, as convenções se aproximando, e o próprio Ricardo se deu um prazo. E se faltassem 15 dias para a convenção e ele não tivesse conseguido sanar essa questão partidária na justiça eleitoral, ele abriria mão da candidatura. E aí nós nos voltamos para o PSB, porque a prefeita Conceição Andrade, e aliás talvez ela pague até hoje o ônus disso, ela tinha assinado o documento onde conclamava toda a oposição a se unir. Ora, a oportunidade do PSB, porque nós tínhamos uma visão de que a eleição seria ganha por nós, era ter um vice. E nós acabamos fechando com o PSB, com apoio da prefeita, então prefeita Conceição Andrade, e lançamos o nome, apoiamos o nome do deputado Juarez Medeiros, que formou uma belíssima chapa com Cafeteira. Ela foi acusada pelo PDT pelo vírus da traição, né? Chamava, Conceição foi inoculada com o vírus da traição. Não foi traição nenhuma. Foi apenas a visão de quem enxergava mais na frente do que muita gente que tinha sua paixão. A eleição também é paixão, né? E fomos para a eleição, fomos para o primeiro turno da eleição, com o Juarez de vice. Jackson lançou uma candidatura, o PT também lançou uma candidatura, Francisco das Chagas, e fomos para a guerra. O resultado disso é que chegamos ao segundo turno. Foi doído, mas Jackson teve 30,79% dos votos, Cafeteira 30,79%, Jackson 20,19%, só aí já levou para o segundo turno. Uhum.
A Rosiana teve 47,18% e o candidato do PT, Francisco da Chaga, teve 1,84%. Adesso, antes da gente ir aí nessa questão, eu estava lá naquela campanha e eu fico assim imaginando o seguinte: como nós chegamos a ter esse tanto de votos? Porque, veja só, a campanha era nós. Era eu, Chico Branco e Roberto coordenando aquela parte operacional, Cordeiro Filho, Américo Azevedo, Jesus Itapari, era você, coordenador geral, mas você estava na sua campanha de deputado, Benedito terceiro também. Benedito terceiro também, e também ou seja, era um grupo muito restrito. Para você ter uma ideia, naquela época eu tinha 25 anos, eu acho que eu não tinha 25 anos ainda. E o nosso coordenador de marketing era teu filho, Bebeto, que eu acho que não tinha 15. Então, era uma campanha assim altamente improvisada desse ponto de vista. Eu, olhando assim, fazendo um retrospecto daquela campanha, eu fico assim, rapaz, foi um milagre nós termos chegado onde Realmente, chegamos. Né? eu não sei se você se recorda, Vitor, mas nosso estúdio de gravação era feito lá no próprio Sítio Leal. Era no edículo do Sítio Leal. E tínhamos Apenas 2 câmeras. 2 câmeras, né? Uma ilha apenas. Tínhamos apenas um cameraman, que era o Bareta, né? E ele e o meu filho, Adesso Neto, é que faziam a montagem dos programas, né? Então, veja só, realmente eu acho que era a vontade do povo, né? Era a vontade do povo. O povo já estava farto de tudo que tinha sido engolido para trás, né? E eu lembro, eu não me esqueço nunca, o dia que nós fomos ao sítio Pirapora, e aquilo ali eu acho que foi que incendiou assim, a nossa campanha do primeiro turno e nos deu assim, uma gana, uma garra de enfrentar a máquina que o Sarney tinha. A cafeteira, quando chegou, foi assim ovacionado. Quando foi confirmada a candidatura de Juarez, foi outra ovação. Então, foi uma coisa assim que nos contagiou e nos deu coragem para continuar a campanha. Né? Agora, nós temos que registrar uma coisa aqui. Esta eleição, passado o primeiro turno, quando chegamos ao segundo turno, essa eleição ela foi uma eleição que vai ficar marcada sempre para mim, mais do que qualquer outra eleição, mesmo mais do que a primeira eleição que o deputado estadual mais votado do Estado. Né? Eu entrei na política pelas mãos do cafeteira, né? Que foi meu mestre, meu orientador. Né? E eu fazia aquilo, coordenava aquela campanha, assim, com coração, né? Coração, com muita vontade. Mas, veja bem, o grampo, fake news e fraude sofisticada. Sim, sim. É isso que a gente vai tratar do segundo turno. Veja só, Décio, as pessoas, ainda hoje, muitas pessoas, exceto nós que estávamos lá, que vivemos aquilo, muitas pessoas ainda hoje pensam o seguinte: quando a gente diz nós ganhamos a eleição, elas pensam que é uma desculpa, um consolo. E, na verdade, eu gostaria que você, que tem os dados aí melhor do que eu, mostrasse o que foi a eleição nesse aspecto, a questão específica dos resultados, da diferença entre o primeiro e o segundo turno, de como se deu, de fato, a tomada a tomada da eleição de Cafeteira. Tudo foi uma coisa montada, né? Foi tudo montado.
Adesso, nós ficamos sem som. Faltou o som aí do seu lado, Adesso. O seu som diminuiu aí, Adesso. Seu som. Adesso, estamos sem áudio. Olha aí o seu áudio, por favor. Adesso, tiraram o teu áudio. Só um momento, é porque nós somos novos nessa questão, a plateia. E aí o som de Adesso, tiraram o som de Adesso. É a segunda vez, Adesso, que nós somos censurados. Um momento, gente, só um pouquinho aqui. É o áudio lá de Adesso, ele está tentando lá corrigir. Uma boa noite ao meu amigo Cordeiro, ao meu amigo Roberto Lobato, Jadson, David Moura Batista. Eu vou verificar aqui com a Adesso, gente, o que foi que aconteceu. Já, a gente... Opa, a Adesso está retornando. Atenção. A Adesso já vai voltar. Foi só um problema lá no áudio dele. Alô? Atenção, Adesso. Beleza, Adesso. Rapaz, aconteceu a mesma coisa que aconteceu naquele penúltimo dia de programa eleitoral. Roubaram o nosso som. Vamos aí, André. Bom, é o seguinte, o primeiro turno, eu vinha dizendo, Cafeteira teve 30,79, Jackson 20,19 e o Francisco Tachago em 84. A Rosiana teve 47%. A eleição foi para o segundo turno. E no segundo turno ocorreu exatamente essa gama de novidades que não se conhecia em eleição no Maranhão, mas que foram instituídas na época pelo Dr. Sarney. Veja só, o Dr. Sarney foi ao superintendente da Polícia Federal em Brasília e disse que estava sendo ameaçado de morte pelo Cafeteira. Então, ele precisava monitorar o Cafeteira para que, quando o Cafeteira desse autorização para matá-lo, ele pudesse se proteger. Então, ele precisava que tivesse o Cafeteira monitorado. E a Superintendência da Polícia Federal, o diretor-geral, designou 3 agentes da Polícia Federal com todo o equipamento e, a partir daí, nós começamos a ser monitorados. O grampo telefônico, utilizando naturalmente a estatal de telefone, que era a Telma, né? O celular estava começando, né? A telefonia celular, equipamentos de escuta no apartamento de Cafeteira, eram tipo umas antenas parabólicas pequenas, que orientada no sentido do apartamento, conseguia ouvir tudo. E depois, nós fomos saber isso apenas já quase que depois, aliás, quase não, com certeza depois da campanha. Agora, houve um outro problema também, que que eu digo, quem inaugurou a fake news no Maranhão foi o doutor Sarney também. Foi o caso Reis Pacheco. Sim, sim. E isso foi meticulosamente preparado.
eu não sei se você se recorda, houve o Reis Pacheco era um cidadão que era funcionário da Vale e provocou um acidente em que morreu o conselheiro Wilton Rodrigues, pai de Dona Isabel. E no velório, Cafeteira, revoltado, porque, além de sogro, era um grande amigo que ele tinha, o Wilton Rodrigues, talvez numa conversa com Sarney, segundo Sarney, publicou num artigo de primeira página do seu jornal, Estado do Maranhão. Me lembro bem. Liberdade e Reis Pacheco. Liberdade e Reis Pacheco era o título do artigo. E ele dizia o seguinte: o Cafeteira, vejam só, falando em liberdade, Cafeteira no velório do conselheiro Wilton Rodrigues disse para mim: olha, cidadão desse que fez isto com Wilton, só morto, só matando. E aí ele acusou o Cafeteira de sequestrar, matar e ocultar o cadáver do Reis Pacheco, porque não aparecia esse cadáver. Ninguém dizia onde estava, né? Ninguém dizia onde estava. Uma semana antes da eleição, foi espalhado no estado todo, inclusive distribuído através de avião, jogado em rodoviária, em todo lugar do Maranhão, uma representação feita por um suposto irmão desse Reis Pacheco, o Anacleto do Reis Pacheco, dizendo que o irmão tinha sido sequestrado, morto, e tinha seu cadáver ocultado pelo Cafeteira. Ora, uma semana antes da eleição. Graças a Deus, nós conseguimos, através de uma informação do Miguelzinho, que era do PDT, que já no segundo turno estava conosco, né? Estávamos todos juntos, né? Esse Reis Pacheco era um filiado ao Sindicato dos Ferroviários, que era presidido por Miguelzinho. E Miguelzinho, através do CPF, nós conseguimos descobrir a localização do cidadão. Ele estava trabalhando no Projeto Jari, no município de Monte Dourado, lá nos confins do mundo, lá no final do estado do Pará, né? E fretamos um avião, foi Juarez, que era o vice, o Miguelzinho, e foi uma equipe de televisão. Levamos o jornal do dia e lá foi gravada declarações do Reis Pacheco, dizendo que estava vivo, mostrando o jornal do dia. E conseguimos chegar aqui de volta, o Juarez chegou na manhã do último programa do horário eleitoral. Eu me lembro bem. Cafeteira fez o programa, era um programa de 15 minutos. Durante 7 minutos, ele colocou em pratos limpos a história do Reis Pacheco, mostrando o Reis Pacheco vivo, aparecia a imagem dele. Pois bem, o horário eleitoral, à noite, esse programa foi ao ar à noite, e passou em São Luís. Mas você, que era uma das pessoas encarregadas de monitorar a mídia no interior, começou a receber fax de todo mundo dizendo que os 7 primeiros minutos do programa não haviam passado no interior. Só havia passado a segunda parte do programa, onde a Cafeteira falava outras coisas, chamava o povo para votar e tal. E nós entramos imediatamente na Justiça pedindo que esse programa fosse repetido apenas para o interior do Estado. Porque o que ocorreu, na realidade, é que a Mirante, que era retransmissora, desligou os links para o interior. Passou o programa somente em São Luís, São José de Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar. E daí ninguém mais viu o programa. Esse pedido à Justiça Eleitoral foi ao corregedor. O corregedor poderia ter despachado, não despachou, e encaminhou esse projeto, esse pedido para que o programa fosse repetido, encaminhou para o plenário. O relator não levou à votação, ou seja, o programa não passou.
E eu tenho até hoje uma certidão do tribunal dizendo que esse recurso desapareceu de lá, que esse pedido desapareceu. Ninguém sabe o destino que esse pedido tomou. Resultado, nós tivemos um grande prejuízo. Ainda assim, veja só, qual foi o resultado da eleição? Pra você ter uma ideia, no primeiro turno nós tivemos 555 mil votos em branco e 114 mil votos nulos, e 1.146 votos válidos. Do segundo turno, num passe de mágica, esses 555 mil votos em branco caíram para 20 mil votos em branco. 20 mil votos em branco. 555 mil correspondia a quase 31%. Esses 20 mil correspondia a 1,29%. O que ocorre? Esses votos em branco, 100 mil deles foram aproveitados e transformados em votos para nosso adversário. Isso dizia também, até dizia isso abertamente, era o senador Alexandre Costa. Ele dizia, olha, vocês não perderam a eleição, viraram 100 mil votos em branco, transformaram em votos da Rosiana. Esses números aí são números assim que que dizem muita coisa, né? Que a gente comenta essas coisas e as pessoas pensam o seguinte: não, isso aí é porque perdeu, tudo mais. Não, mas são números diferentes, né? A gente dizia no começo que a história é sempre escrita pelos vencedores, mesmo que sejam vencedores na fraude. Escreveram a história, mas sabendo que aquela história era oriunda de uma fraude. Né? E depois disso, terminada a eleição, nós recorremos. Muita gente, não recorreram. Recorremos, sim. Pedimos a recontagem dos votos. Eu era o coordenador da campanha, só para você ter uma ideia. Eu tinha em mãos quase 300 boletins de diversas sessões eleitorais no interior do estado, de diversos municípios, boletins em duplicata. No mesmo boletim, vamos dar um chute aí qualquer, sessão número 53 de Açailândia, num boletim, Cafeteira ganhava. No mesmo boletim, da mesma sessão, 53 de Açailândia, Cafeteira perdia. Há que se registrar também, Anderson, que houve a mudança na sistemática, né? No primeiro turno, a eleição foi... Esclareça, você que estava lá no comando. Muito bem lembrado. Veja só. Você diz, mas como é que vocês não acompanharam isso? Ora, no primeiro turno, a Justiça Eleitoral decidiu que haveria no Maranhão inteiro vários polos de apuração. Então, vamos dizer, Polo Bacabal. Polo Bacabal, ele englobava os municípios de Lago Verde, Lago do Junco, Lago da Pedra, e etc. A região ali do Meari. No entorno de Bacabal. Então, o que ocorreu no primeiro turno? Cada município fazia a sua apuração e esses boletins eram encaminhados para o município de Bacabal, que faria totalização dos boletins de cada município e o total de todos os municípios, e encaminhava esse resultado para o TRE. Então, chegavam aqui os resultados: polo de Bacabal, polo de Imperatriz, polo de Pinheiro, polo de Chapadinha, etc, etc. Assim foi o primeiro turno. No segundo turno, a história foi diferente. No segundo turno, a Justiça Eleitoral, e lamentavelmente, nós fomos ingênuos de aceitar isso, a Justiça Eleitoral determinou que os polos não existiriam mais
E toda a totalização seria feita aqui, dentro do TRE. Uhum. O que acontece? O Tribunal Eleitoral... Sim, aí, bom, nós vamos fiscalizar. Não, aí o TRE disse, não. Só pode ter um fiscal. Alguém designado como um técnico em informática, que conheça informática para poder fiscalizar isso. Porque a eleição naquela época era na cédula. Né? Mas a totalização já se fazia nos computadores. Né? E nós não podemos ter fiscal dentro do TRE, a não ser esse ingênuo indicado por nós, né? Ingênuo técnico em informática, que foi fiscalizar e, na frente de quem, no nariz de quem, passou tudo isso aí que nós verificamos depois. Essa imensa divergência dos votos. E há também, eu acho que se lembrar, aquele episódio em que a apuração ficou paralisada quase um bom tempo. Sim, exatamente isso. O que aconteceu? A vantagem do cafeteiro em São Luís era uma coisa estrondosa. Então, era maior do que no primeiro turno, inclusive. Então, quando o TRE começou a apurar, a totalizar os votos do interior, a apuração de São Luís continuava e a diferença aumentando. Né? Uhum. Então, o TRE foi o único tribunal eleitoral do país que paralisou a totalização dos votos. Aí você pergunta por quê? Eu tenho a minha explicação. Para esperar que a apuração de São Luís terminasse e fosse verificada a diferença em São Luís, de Cafeteira para Rosiana, para que essa diferença fosse tirada nos votos em branco que foram para ela. Uhum. Só tem essa a única explicação. Então, não há o que correr disso. E exatamente isso ocorreu. Eu lembro, eu tive uma vontade de ir para você e fui contido pelo próprio cafeteiro. Eu disse, olha, cafeteira, é o único tribunal do Brasil que está fazendo isso. E ele dizia, mas nós temos que confiar na justiça eleitoral, nós temos um fiscal lá dentro, um fiscal. Ora, um fiscal? O que há? Né? A vontade minha era invadir o tribunal eleitoral. E ele disse, não, pelo amor de Deus, não fala isso, e esse assunto morreu aqui. Né? Talvez, se o cafeteiro não tivesse me contido, o resultado tivesse sido outro. Tivesse sido outro. Porque não havia explicação para paralisar a totalização. Né? Não tinha porquê, não havia motivos. Né? Eu me lembro bem desses episódios todos que aconteceram. Quer dizer, a campanha do primeiro turno foi assim, uma coisa assim, bem tranquila, bem serena. Porque estava todo mundo, mas no segundo turno já foi uma coisa assim, mais de guerra. Né? E veja bem, o povo, a vontade era muito grande. E o lema da nossa campanha era uma palavra só. Eu não sei se você recorda, liberdade. E aí, aquela musiquinha do cafeteiro evocava exatamente isso. E era uma comoção. Era assim, um desejo de mudança muito grande quando aquela música tocava. Ainda hoje ela me emociona. As pessoas ficavam arrepiadas, né? Quando o Frank Matos gritava. Todo mundo. E agora, com vocês, cafeteira! E puxava aquela música e era uma coisa assim que... Era uma verdadeira loucura. Verdadeira loucura. Então, isso nos motivava. E jamais na nossa cabeça nós imaginávamos que essa eleição pudesse ser perdida. Eu me recordo que uma semana antes da eleição, o Ibope divulgou uma pesquisa e o Cafeteira tinha 12 pontos na frente da Rosiana. Aliás, essa vantagem, veja bem, terminado, a Cafeteira tinha tido 30% no primeiro turno, e o Jackson 20%. Logo 2 dias se fez a união de todo mundo, veio o Ricardo Murat, que já estava
apoiando também, veio Jackson, todo mundo, nos juntamos todos. Né? Acho que pela primeira vez no Maranhão a oposição conseguiu se juntar num bloco só. Né? E o que acontece? Com 5 dias que nós anunciamos que estávamos todos juntos, foi feita uma pesquisa. A Cafeteira já tinha 5 pontos na frente da Rosiana. Sim. Veja bem, uma semana depois de terminado o primeiro turno. E aí a campanha pegou fogo, né? Era um rastilho de pólvora no estado todo. Né? Uma semana antes da eleição, o Ibope divulga uma pesquisa com 12%. E aí, o otimismo, né? Nós não nos contivemos. Né? Bom, a eleição está ganha, eleição está ganha, eleição está ganha. E faltando 2 dias para a eleição, ou 1 dia para a eleição, o mesmo Ibope solta uma outra pesquisa com Cafeteira apenas 1 ponto na frente de Rosiana. Era exatamente a preparação da justificativa para a fraude. Não era outra coisa. Não era outra coisa. Exatamente o que ocorreu. A grande fraude montada como nunca se viu no Maranhão. Foi o maior estelionato eleitoral e a fraude mais sofisticada que já se fez no Maranhão foi nessa eleição de 94. Adesso, vou só pedir licença aqui para saudar a dona Isabel Cafeteira, que acabou de entrar, o advogado Américo, que está aqui nos assistindo. E ela, naquela nossa campanha improvisada de primeiro turno, era que coordenava o grupo de mulheres. Exatamente. Coordenava o grupo de mulheres. Você estava lá na coordenação geral, mas ela estava ali embaixo, no Sítio Leal, que era nosso comitê, nosso amigo Cordeiro Filho também. Era Dona Isabel que coordenava lá o grupo de mulheres, estava lá fazendo aquele movimento de rua. E tudo aquilo que a gente... Foi uma coisa assim espantosa aquela eleição. Né? Nós aprendemos muito como fazer, sobretudo como não fazer uma eleição. Foi alguma coisa extraordinária que nós passamos naquele momento. Infelizmente, nós não conseguimos o êxito, né? Porque senão a história do Maranhão hoje seria totalmente diferente. Nós já adiamos a transformação depois só tivemos aquele êxito já em 2006, né? Antes disso, que poderia ter acontecido lá atrás. Eu acho que hoje a história do Maranhão seria bem outra, né? E veja bem, Bruno. Muita gente diz, mas não recorreu. Recorreu, sim. Todos os recursos foram feitos. Nós pedimos a recontagem, fizemos impugnação de mandato, tudo. Perdíamos aqui, recorríamos lá para cima do TSE e perdíamos lá. Aliás, lá perdíamos de menos do que aqui. Aqui quase sempre era por unanimidade. Né? Então, veja só, terminado isso, eu e o Juarez, que era o vice, e era deputado junto comigo, nós resolvemos, até por determinação também do Cafeteira, investigar, né, como foi montada quem era esse irmão do Reis Pacheco que denunciou o Cafeteira, denunciou para a Procuradoria da República, denunciou para o Ministério da Justiça e denunciou para o Superior Tribunal de Justiça. Quem era esse Anacleto do Reis Pacheco? É bom tu explicares essa história em detalhe, porque, veja só, para ver o tamanho da audácia do que foi feito. Né? Cafeteira é um senador da República. Cafeteira é um senador da República. Aí ele tem a audácia de, no Supremo, denunciar um senador da República falsamente de um crime que ele não cometeu. Então, eu gostaria que tu colocasse essa história para as pessoas entenderem como foi sofisticada essa primeira fake news que criaram no Maranhão. Veja bem, a representação contra o Cafeteiro, assinada por esse Anacleto dos Reis Pacheco, que se dizia irmão do José Raimundo dos Reis Pacheco, que foi o morto-vivo, o morto que não morreu, o cadáver que não foi insepulto, né?
ele, na petição dele, dizia que ele era natural do Amapá, né? Era natural do Amapá, residia em Belém, deu lá o endereço de Belém, não esqueço nunca, Travessa Tancredo Neves. Não existe essa Travessa Tancredo Neves em Belém. Eu morei 5 anos em Belém, fiz engenharia em Belém, e não existe. Mas, de qualquer maneira, fomos atrás, eu e Juarez. E a carteira de identidade dele era do Instituto Félix Pacheco do Rio. E a assinatura dele, a firma, foi reconhecida em Fortaleza. Você vê que coisa, né? Nasceu no Amapá, residia no Pará, a carteira de identidade era do Instituto Félix Pacheco do Rio de Janeiro e a firma foi reconhecida num cartório, num tabelionato lá de Fortaleza. Começamos a viagem por Belém, eu e Juarez. Corremos tudo. Receita Federal não existia, o CPF dele não existia na Receita Federal. O endereço que ele deu, Travessa Tancredo Neves, não existia, mas todas as Rua Tancredo Neves, devia ter umas 2 ou 3 em Belém, fomos a todas, esse endereço não existia. Prefeitura Municipal, a Companhia de Água, Companhia de Energia Elétrica, tudo, nada, em nenhum local havia o registro deste nome, né? Juarez chegou aí ao Amapá. E no Amapá, conversou com a mãe do Zé Raimundo Reis Pacheco. Ela disse, olha, eu nunca tive nenhum filho com este nome, Anacleto dos Reis Pacheco. Então, essa pessoa, eu acho que não existe. O pai, ela já era separada do pai do Reis Pacheco, conseguimos consultar o pai do Reis Pacheco, ele também informou que nunca teve um filho com esse nome. Pois bem. E aí, bom, mas a carteira de identidade? Instituto Félix Pacheco. Nos comunicamos com o Instituto Félix Pacheco, mandamos toda a documentação. Poucos dias depois, eles mandaram nos dizer que aquela identidade era uma identidade falsa. Ela não havia sido expedida pelo Instituto Félix Pacheco do Rio de Janeiro. Faltava, por último, Fortaleza. E Juarez, lá em Fortaleza, foi ao tabelionato que havia reconhecido a firma, para que o documento pudesse ser dado entrada, a representação pudesse chegar à Procuradoria, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Ministério da Justiça. Pois bem, e o tabelião já era, olhou e disse, realmente essa firma foi reconhecida aqui. E como é que foi reconhecida? Ele já tinha firma registrada aqui? Disse, não. Ele veio com um advogado, trouxe a carteira de identidade e, com a carteira de identidade, nós pegamos a assinatura dele e ficou o cartão de autógrafo aqui, assim que a firma foi reconhecida. Aí disse, o cartão de autógrafo pega aí. Pegou o cartão de autógrafo. Quando pegou o cartão de autógrafo, tinha um telefone que tinha sido anotado pelo próprio tabelião no verso do cartão de autógrafo. Aí o Juarez, que sempre teve tino de investigador, ele disse, olha, e esse telefone de quem é? Ele disse, rapaz, esse telefone é do advogado que o acompanhou. E aí, Juarez ligou para esse telefone era do advogado Miguel Cavalcante, conhecido muito aqui no Maranhão como Braço de Judas. Tinha sido diretor comercial do jornal Estado do Maranhão. No jornal Estado do Maranhão. Ele é que tinha... E descobrimos, aí foi montada uma campana, descobrimos qual era o endereço do Miguel Cavalcante. Ele morava num sítio, né? E tinha um caseiro no sítio. E o caseiro do sítio
A foto era do caseiro do sítio. E era quem tinha ido lá. O Anacleto Reis Pacheco era caseiro do sítio do Miguel Cavalcante. Miguel Cavalcante. Então, essa foi a grande montagem, mas toda desmascarada por nós. Uhum. Eu me lembro. A Cafeteira moveu o processo, isso aí. O Sarney tinha muita força, muito poder na justiça. Isso acho que foi arquivado por lá, nunca mais se falou nisso. E ficou por isso mesmo. Ficou. Eu me lembro que Juarez fez o discurso dele de despedida na o marginal. Sarney é marginal. Me lembro exatamente. Bem. Ele fez esse discurso lá na Assembleia no começo do ano. Eu acho que foi a última sessão dele lá na casa de Manuel Beckmann. E ele fez esse discurso de desabafo. Que até hoje eu tenho esse discurso dele guardado, onde ele denunciava e mostrava todas as provas do que tinha sido feito. Um detalhe aqui, Abidão, que eu ia me esquecendo de dizer. Uhum. Hoje, para se quebrar o sigilo telefônico de alguém, é só na justiça, autorizado, é tribunal, é o juiz, é não sei o quê. Uhum. Naquela época, era muito fácil, facílimo. Facílimo. E quem conseguiu quebrar o sigilo fiscal, aliás, o sigilo telefônico do Dr. Sarney, foi nosso querido amigo Juarez, Juarez Medeiros. Aqui naquela época eu não sabia, ele sabia já, bastava você telefonar para a Embratel, e a Embratel lhe mandava por fax, tudo impresso, né? Dizia assim, telefone, dava um telefone qualquer. Eu queria saber, durante o mês de abril, com quem esse telefone se comunicou e os horários. A Embratel mandava a lista. Eu até hoje tenho guardado isso. Uhum. Foi quebrado o sigilo telefone do Dr. Sarney. E lá nesse sigilo telefone tem vários telefonemas do Miguel Cavalcante, para ele, doutor Sarney, na residência do Calhau. Tem telefone para ele no gabinete dele. Tem telefonema do Miguel para um ajudante de ordem do Sarney, não sei se era major, se era capitão, Piccoli, não me recordo bem do nome. Né? Tem telefone para a casa do Calhau. Né? E telefonemas do Sarney para o Miguel Cavalcante. Então, não resta a menor dúvida. Não resta a menor dúvida. Não tem nem dúvida nenhuma de que nós fomos realmente garfados naquela eleição da maneira mais escandalosa. E ela serviu exatamente para se instituir no Maranhão o grampo telefônico, né? A fake news, que é a história do Reis Pacheco, e a fraude sofisticada que foi feita na mudança dos votos em branco para votos na candidata Rosiana. Infelizmente foi. Tudo isso aí são fatos que a sociedade dessa não conhece, né? A história é escrita pelos vencedores, e que a gente tem essa satisfação de, com você, usando essa tecnologia, de fazer essas conversas aqui nesse momento de quarentena, a gente conversar, bater um papo. E eu já quero lhe convidar antecipadamente para fazermos uma outra live sobre as eleições. Talvez na outra semana, conforme a sua disponibilidade. E dessa vez eu queria abordar contigo a eleição de 1965. Hoje nós tratamos de como nós chegamos perto de derrotar o grupo político do ex-presidente José Sarney, que por coincidência faz aniversário nessa semana, mas numa outra live, conforme sua disponibilidade, para a gente tratar de como surgiu o grupo Sarney no Maranhão. Eu acho que você é uma das poucas pessoas que tem essa memória que sabe as coisas assim, com tantos detalhes, que nos deve efetivamente um livro para explicar, de fato, a história oculta do Maranhão. Então, dando certo essa nossa conversa, esse papo de segunda, ou, na verdade, segunda opinião,
mas que os adversários provavelmente vão dizer assim, que é uma opinião de segunda. A gente não pode perder a piada. Então, a partir daí, a gente traça esse paralelo. Eu acho que se você topar, a gente pode fazer uma outra live tratando de 1965, que foi como tudo começou, e que chegamos até aquele momento em que a situação iria de fato fazer uma transformação e que, na verdade, não ocorreu. Já está todo mundo pedindo para antecipar aqui a live de 65, mas não dá tempo, porque só tem 10 minutinhos. E aí não dá tempo a gente fazer essa live sobre 65. Então, é um momento para a gente agradecer a todos que estiveram presentes na nossa live, prestigiando, agradecer a todos. Eu quero que vocês saibam que o ex-deputado Adesso foi um dos mais brilhantes deputados que já passou pelaquela Assembleia. Vendo o nível do debate de hoje, a gente sente assim a imensa falta que faz uma pessoa como Adesso, que faz uma pessoa como Zé Costa, Juarez Medeiros, Benedito Coroba, Benedito III e tantos outros deputados que passaram pela Assembleia e fizeram um excelente trabalho, que souberam exercer a oposição como ela deve ser feita. E agradecer, Adesso, por você estar aqui conosco, conversando, expondo esses fatos que você viveu e que não consta em nenhum livro. Nunca, se não tivéssemos aqui batendo esse papo, muita gente não saberia disso, não teria conhecimento disso que aconteceu. Então, meus amigos, eu quero agradecer a todos vocês. Adesso, eu gostaria que você também desse sua palavra aqui às pessoas que estão nos acompanhando nessa live. Eu quero aproveitar e agradecer a ti também, por essa oportunidade da gente levar, não é a nossa versão, é a verdade, né? Uhum. Que muita gente desconhece, né? Muita gente desconhece e passa batido ao longo do tempo. Eu quero agradecer àqueles que, porventura, tenham acompanhado essa live. Se houver alguma dúvida e precisar que eu esclareça essa dúvida, até no telefone privado, não há problema. Eu estou inteiro dispor de todo mundo, até porque hoje sou um político aposentado, né? Já idoso, 72 anos, né? E tenho bastante tempo para exercitar uma coisa que eu gosto muito, que é conversar sobre política. Então, nós vamos conversar mais vezes sobre isso. E aí, Adesso, na próxima live, a gente já pode até já marcar aqui, para a gente já fazer sobre a eleição de 65. Tudo aquilo que aconteceu naquele ano de 65, que foi o ciclo mais longo que nós tivemos no Maranhão, né? Que é o ciclo do ex-senador Sarney, que de 65 até bem recente, quase 50 anos. E muito pouco se sabe como começou lá atrás. E eu acho que você, que tem uma das memórias mais privilegiadas do Maranhão, poderá nos ajudar com isso. Então, eu já quero deixar aqui, muito obrigado a todos. Nosso próximo encontro na segunda-feira, nesse mesmo horário, e vamos debater sobre a eleição de 1965. E depois, conforme sugestão de vocês, podemos passar pela de 86, podemos passar pela a de 2006, que foi uma eleição também muito, muito emocionante também, que foi a eleição de Dr. Jacques, avançando também pela cassação do Dr. Jacques. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram. Como está passando aqui as letrinhas invertidas, depois eu respondo cada um de vocês. Essa live ela vai ficar disponível também no nosso YouTube, se o assistente técnico conseguiu copiar. Então, gente, muito obrigado a todos. Obrigado, Adesso. Até a próxima live.